Então, novamente, boa tarde, né, para quem chegou um pouquinho depois aí do início da gravação ou do início da aula. Olha aqui, ainda tem gente abrindo uma reunião, pessoal, não é para abrir reunião. Deixa eu só vir aqui, ingressar nessa reunião e pedir para a pessoa sair. Edson, sai dessa reunião, cara, vai lá para outra, por favor. Aqui. Por favor, pessoal, não abram reunião, porque senão vocês vão ficar esperando e vão achar que eu acabei não dando aula nesse horário, tá? Deixa eu voltar aqui no computador. Pronto. Vamos. Deixa eu desligar aqui o do computador, porque senão vai ficar dando eco aí para vocês. Eu uso o celular e o computador ao mesmo tempo, então eu acompanho aqui no celular se vocês estão vendo a minha apresentação, tá? Por isso que eu acompanho nos dois, para eu não ter dúvidas. Então, abriu aqui a apresentação. Eu creio que vocês estão vendo também. Antes da gente iniciar a parte de integral definida, só queria fazer mais alguns exercícios com vocês de outras funções que a gente não viu, né? Que é eu vou usar aqui deixa eu colocar aqui na primeira página. Vou utilizar o Guidorize aqui para ver alguns exercícios, tá? Guidorize, volume 1. Aí lá na página 400, deixa eu ver, 440, se não me engano. Deixa, adiantei demais. 440 não. Pronto, aqui. Aqui no livro é a página, aqui no PDF está 401. Inicia na 401, mas é 402. Tá? Aí aqui tem um sumário, se vocês abrirem aí, tá na parte de primitivas aqui, do capítulo 10. Tá? Primitivas. Deixa eu fechar aqui. Aproximar um pouco. A gente viu aqui algumas integrais, né? As mais simples, né? Se a gente tem uma constante, isso aqui, a integral disso, né? Ou seja, a antiderivada, vai ser sempre esse número, já que ele pula para fora da constante, ou da integral, multiplicado pela integral dx, né? Integral do diferencial de x. Isso aqui a gente já sabe o que é, né? Isso aqui é x mais uma constante. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes x mais a constante, né? Entre parênteses. Certo? Pronto. Então, a gente sabe que essa expressãozinha aqui da integral resulta nisso aqui. X mais uma constante. Esse 3 é constante, né? Pulou para fora e a gente multiplica aqui esse 3 pela integral, né? Que a gente encontrou. É o resultado da integral aqui, que é a antiderivada. Beleza, professor. E agora? Agora eu aplico aqui a minha distributiva, né? Propriedade distributiva. 3 vezes x, 3 vezes c. E fica 3x, né? Fica igual a 3x mais 3c. Só que esse 3c aqui ainda é uma constante. Então, não preciso colocar o 3c. Basta eu deixar só o c. Beleza? Então, isso aqui nada mais é do que 3x mais
C. Beleza? Então, essa daqui é bem simples, né? A gente só está utilizando as propriedades que a gente viu. De x, a gente sabe que a potência aqui, o expoente é 1. Então, vai ser x elevado a 1 mais 1, né? 1 mais 1, dividido por essa soma aqui, 1 mais 1. Beleza? Mais uma constante. A gente só está utilizando as propriedades. Por enquanto, aqui só a propriedade. Então, essa soma aqui, basta somar, né? A gente vai ter aqui como resultado, deixa eu continuar aqui embaixo, o x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Certo? Então, esses dois aqui são os mais simples, né? A gente viu, né, nas aulas anteriores. Esses outros aqui são funções polinomiais, né? A gente também aplica as mesmas propriedades, certo? As mesmas. Aqui também, aqui, né? Aqui também as mesmas propriedades. Eu vou utilizar essa e essa daqui em todas essas aqui. Apenas nessa daqui que eu vou ter que utilizar outra coisa, né? Eu já até expliquei isso para vocês. Tá? Essa daqui, apenas nela. Tá? E nessa daqui também. Agora, por que que eu estou falando isso? Por que que vocês vão utilizar outra coisa aqui? Porque a gente não viu, mas eu expliquei, né? Eu expliquei por alto. Tá? Deixa eu só... Então, essas outras aqui, vocês podem ir fazendo também. Essas questões do livro do Guido Rizzi são mais simples de resolver, tá? Então, tentem resolver primeiro questões desse tipo, né? Que são as mais fáceis. Vocês vão pegando o jeito ali com os teoremas, né? Com as propriedades, até vocês fixarem bem, né? E conseguir resolver questões desse tipo, que são as mais simples, né? Que são essa daqui, né? Da potência e da constante, tá? São as mais simples. Aqui já vai ser diferente, por quê? Antes de falar dessa daqui, eu vou falar dessas que tem raiz, tá? E dessas que tem um x ao cubo, o x ao quadrado aqui embaixo, né, no denominador. Por quê? Isso aqui você pode transformar em uma única potência. Então, isso aqui é equivalente a escrever integral de x a menos 2. Ou seja, para facilitar a sua inscrição, né? E também para você visualizar que isso aqui é uma potência. Ah, mas é um negativo. Sim, esse número n, a gente viu que ele pertence aos racionais, né? Que tá feio, mas deixa eu ajeitar aqui. Então, esse n, que é a potência, né? X elevado a n. Esse nzinho aqui, ele pertence aos racionais. Ele é um número racional. Ele pode ser negativo, pode ser positivo e pode ser uma fração. Ele só não pode ser menos 1, ou seja, ele tem que ser diferente de menos 1. Beleza? Então, isso aqui a gente viu nas aulas anteriores. Então, essa outra aqui, ó, eu posso transformar ela em integral de x elevado a 1 meio, 1 sobre 2. Porque se 1 sobre 2 é equivalente à raiz, ao radical, né? Raiz quadrada, onde tem um 2 aqui no índice e 1 no expoente. Beleza? Então, isso aqui a gente pode. Isso aqui a gente já viu, né? Então, vão treinando isso aqui, pessoal. Isso aqui não é trivial, tá? Vão fazendo os exercícios. Tem alguém querendo falar que ligou aqui o áudio? Pensei que tinha travado. Não travou, não. Ah, beleza. Quando quiser falar, pessoal, só levantar a mãozinha aqui, ó. Levantar a mão. Aí a sua telinha vai ficar amarelinha.
Mas tem vezes que eu não vou conseguir ver porque eu estou explicando, tá? Então, já quer... E estão testando aí? O Wilson quer falar alguma coisa? Hudson, quer dizer? Não, não. Só Eu ia testando. falar que tinha congelado a tela, Ah, tranquilo. mas não congelou, não. Pensei que tinha travado. Beleza. Vamos lá. Continuando aqui. Então, isso aqui vocês podem transformar em potência, né? Sempre em potência para facilitar os cálculos, né? E aplicar esse teoremazinho aqui, tá? Quando eu tiver uma potência, sempre eu aplico esse teoremazinho, tá? Soma um no expoente e divide por essa soma mais uma constante. Beleza. Aqui também, da mesma forma, né? Aqui também eu utilizo a integral, transformo esse radical em fração. Então, vai ficar x elevado a 1/3. Beleza? Dx. Tenho que fazer isso sempre, professor? Tem. Porque senão você vai se confundir e vai achar que é muito difícil, só que não é. Essa questão é bem simples. Ela não é tão difícil. A não ser que você não consiga fazer soma e subtração ou operações com frações. Aí já complica. Aí já você tem que voltar lá atrás e revisar esse assunto. Tá? Aí por que eu falei isso aqui? Porque aqui entra o caso em que n é igual a menos 1. Tá? N é igual a menos 1. Então, se aqui, nesse caso aqui, dessa função aqui, né, é n igual a menos 1, porque aqui no caso x elevado a menos 1 é igual a 1 sobre x, né, o inverso de x, certo? Então, aqui o n é menos 1. E pela definição lá, a gente só pode aplicar essa propriedade aqui, somar 1 no expoente e dividir por essa soma, quando eu tenho esse expoente diferente de menos 1. E quando é igual a menos 1, a gente tem que utilizar lá o logaritmo neperiano, né? Então, aqui, a gente pode dividir em 2, né? Deixa eu até aumentar aqui o zoom, para ficar só nessa parte aqui. Então, aqui, a gente pode separar, né? Fazer assim, integral de x dx, já que a gente tem uma soma, né? Mais a integral de 1 sobre x dx. Alguns livros, pessoal, pode trazer isso aqui como sendo a integral dx sobre x, tá? Essas duas coisas aqui são equivalentes, tá? 1 sobre x dx e dx sobre x, tá? Quando eu estiver falando de integral, beleza? Então, elas duas são equivalentes. Alguns livros trazem dessa forma, outros livros trazem dessa forma, beleza? Para quando vocês verem algo desse tipo aqui, não entrar em pânico, tá? Vamos lá. Vou apagar isso aqui. Então, como eu falei para vocês, aplico aqui a integral em x. A gente já fez, né? Lá em cima. A integral de x, dx, é x ao quadrado mais uma constante. Então, coloca aqui, ó. X ao quadrado, ou x ao quadrado sobre 2, né? X ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Mas como eu tenho uma soma, eu preciso colocar somente uma constante. Então, já fizemos ela, mais... Qual é a integral de 1 sobre x? Ah, professor, não lembro, professor. Então, lembra lá qual é a derivada cujo resultado dá 1 sobre x? É o próprio ln de x, né? ln de x, vocês relembrarem lá quando a gente deriva ln de x, a gente tem 1 sobre x como resultado. Beleza? Então, se a derivada de ln de x é 1 sobre x, então a primitiva de 1 sobre x só pode ser ln de x, né? Então, aqui vai ser ln
de x mais uma constante. Pronto, já fizemos. Só que tem um porém. Esse ln aqui, quando eu integro ele tem que vir como módulo, tá? Não é parêntese, é módulo. Por quê? Esse xzinho aqui, para denotar que ele tem que ser positivo, né? Esse valor aqui do logaritmo, ou do logaritmando, né? Então, ele tem que ser positivo. Então, a gente tem o logaritmo, né? Aqui a base é e, né? Já que ele é a base do logaritmo neperiano é o número de Euler, certo? Então, não precisa colocar, a gente já sabe. E sempre eu tenho que colocar o módulo, já que eu trato aqui de integrais, tá? Beleza? Dúvida aqui? Não, né? Eu só utilizei o que eu já sabia de derivada. Tranquilo? Vamos lá para uma próxima aqui que eu tenho que utilizar outra. Foi essa daqui, né? Ah, professor, essa daqui é muito difícil. Nossa. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui, né? X ao quadrado mais 1 sobre x. Beleza? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, vamos fazer essa t aqui, né? X ao quadrado mais 1 sobre x. Isso aqui a gente pode simplesmente só reescrever, pessoal, tá? A gente pode só reescrever isso aqui. A gente pode reescrever como sendo x ao quadrado sobre x mais 1 sobre x. Tá? Dx. E agora, simplificamos isso aqui, né? Divide um x daqui com esse x aqui de baixo, só sobra um x para a gente, né? Então, isso aqui nada mais é do que a integral de x mais 1 sobre x dx. Então, a gente tem que integrar isso aqui, mas isso aqui a gente já fez, ó. É justamente essa integral aqui. É pegadinha? Não. É justamente para você entender que você pode fazer isso aqui. Simplificar, né? Mexer ali, fazer operações algébricas para facilitar suas contas. Você pode fazer isso também, tá? Não fica preso aos teoremas que eu tenho que fazer só aquele dali. Não. Você pode operar ali para facilitar os seus cálculos, tá? Beleza? Aqui tem outro exemplo, né? Deixa eu ver, vou falar mais depois. Deixa eu passar aqui, esses aqui, né? Esses aqui a gente não viu também, um exemplo dele. Mas é bem simples, olha só. Aqui, deixa eu diminuir um pouco. Aqui é a integral de e elevado a 2x. Só que a gente sabe que a derivada de e elevado a x, né? Se a gente for derivar, é ele mesmo, né? E elevado a x. Logo, a primitiva de e elevado a x é ele mesmo, né? E elevado a x. Só que aqui tem um 2 aqui em cima. E agora? Agora deu problema, né? Só que não, porque lembra que a gente tem que colocar aquele fator, né? Aquele número que aparece, né? Então, aqui a gente tem que colocar um fatorzinho também. Se aqui eu estou multiplicando por 2, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir por 2, né? Então, isso aqui vai ficar e elevado a 2x vezes 1 meio, né, dx, que é o fator. E esse fator pula para fora da integral, né, já que é constante. Então, fica 1 meio vezes integral de e elevado a 2x. Opa.
Deixa eu ajeitar aqui, que eu estou escrevendo com o mouse e acabo errando aqui algumas coisas. Vamos lá. 2x dx. Aí, lembra lá? A gente faz normal essa integral, como se fosse só um xzinho aqui em cima. Então, vai ficar 1/2 da integral de e elevado a 2x, vai ser ele mesmo, porque a gente já colocou o fator. Eu só posso integrar ele sendo ele mesmo, né, e elevado a 2x, quando eu colocar a multiplicação pelo fator aqui, pessoal, porque senão eu não posso fazer isso. Então, como eu sei que a integral de e elevado a x é ele mesmo, então e elevado a 2x é ele mesmo. Mais uma constante. Opa! Mais uma constante. Beleza? Pronto. Já fiz a minha questão. Para você verificar se é isso mesmo, a gente basta derivar, né? Para verificar o resultado. Derivando isso aqui, vai ficar 1/2, já que é constante, vezes a derivada dele de e elevado a 2x é e elevado a 2x, vezes, como é composta, né? O expoente aqui é 2x, a gente deriva utilizando a regra da cadeia, né? Derivada de 2x é 2. Derivada da constante é 0, mais 0. Só que, como eu falei para vocês, não precisa colocar. Tá? Então, a gente vai ter o quê? 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes e elevado a 2x é e elevado a 2x. Justamente o que a gente integrou aqui, né? Beleza? Então, para vocês verem que realmente é isso que a gente tem que fazer. Sempre colocar o fator de integração, tá? Tem sempre que colocar, tá? Não pode faltar de jeito nenhum. Então, se por acaso, deixa eu ver se tem outro exemplo aqui de... Ah, tem aqui. Mas depois a gente faz um. Então, se por acaso tivesse assim, ao invés desse 2x, tivesse x sobre 2. X sobre 2. A gente teria que fazer o mesmo, né, procedimento, porém, não seria 1 sobre 2 mais, né, 1/2, o fator. Seria o quê? O inverso dele. Seria 2, tá? O fator de integração seria 2, número inteiro, beleza? E não um número racional, né, em forma de fração, beleza? Então, isso aqui vocês vão pegando com o tempo. Quanto mais fizer, melhor, mais exercícios. Aqui, outra aqui seguindo a mesma linha, né? Se eu tenho aqui integral de e elevado a x, a menos x, qual é o fator de integração aqui? Se é menos 1, que tem um aqui na frente do x, né? Que menos 1 vezes x é menos x, certo? Então, o fator de integração vai ser menos 1, certo? Menos 1. Então, a integral de menos 1 vezes e elevado a menos x dx. Esse menos 1 para fora, vai ficar menos 1 vezes e elevado a menos x, mais uma constante, né? Eu já integrei aqui, tá? Eu fiz direto. Já fiz a integral. Tá? Então, a integral de e elevado a menos x, já que eu coloquei o fator de integração, né? É menos 1. Então, vai ficar e elevado a x, ou menos 1, vezes e elevado a menos x, mais uma constante. Ou eu posso escrever somente assim, né? Logo, já que o 1 ele é neutro, né? Então, vai ficar menos x, ou menos e elevado a menos x, mais a constante. Tá? Então, essa daqui é a integração, a antiderivada de e elevado a menos x. Verificando, né? Vamos ver. Derivando isso aqui,
Deixa eu colocar outra cor aqui, né? Para verificar se esse resultado está correto. Vamos lá. Deriva aqui menos e elevado a x e deriva aqui a constante. E toda constante, a derivada de toda constante é zero, a gente já sabe. Então, derivando isso aqui, vai ficar menos 1 vezes e elevado a menos x vezes a derivada do expoente aqui, que no caso é composta, né? Aplicando a regra da cadeia, a derivada aqui do argumento vai ser menos 1, certo? Derivada de menos x é menos 1. Aí, menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Então, vai ficar mais 1 vezes e elevado a menos x é e elevado a menos x. Justamente o que a gente tem aqui, na integral, né? Beleza? Então, se tiver dúvida, faz. Se não tiver, beleza. Deixa como está. Já termina logo o cálculo aqui, né? Só trocar aqui a cor. Termina o cálculo aqui. Não tem dúvida? Termina o cálculo. Beleza? As outras são da mesma forma. Deixa eu fazer outra aqui com seno e cosseno. Cadê? Aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Seno e cosseno. Tem um fator de integração ali, ó. Eu não tenho só seno de x, eu tenho seno de 3x, que é o argumento 3x, e aqui eu tenho cosseno de 5x, que é o argumento do cosseno, certo? Então, aí eu também tenho que colocar fator de integração. Então, se ele está dessa forma, como é que a gente tem que fazer? Tem que fazer o fator de integração, o inverso desse 3, né? Dessa constante. Já vou colocar logo aqui para fora, tá? É 1/3. 1/3 vezes a integral de seno de 3x dx. E já vou separar aqui, né? Aplicando aquelas propriedades, né? A constante pula para fora. Como é uma soma, eu posso fazer a soma das integrais, né? A integral da soma é a soma das integrais. Então, integral do seno de 3x dx e aí, mais a integral do... faltou aqui o fator de integração do cosseno. Qual é? Se aqui é 5x, então vai ser o inverso de 5, que é 1/5, certo? Vezes a integral do cosseno de 5x dx. Beleza? Dúvida aqui, pessoal? Não pode ter dúvida, porque senão vocês vão errar esse tipo de questão que, para mim, são as mais simples que vocês vão ver. Essas questões aqui que eu estou mostrando para vocês são as mais simples que vocês vão ver daqui para frente, tá? Não tem coisa mais simples do que essas aqui. Só vai ter coisas mais difíceis, tá? A tendência é essa, é sempre aperfeiçoar, né, as questões para dificultar, claro, e você dificultar a sua vida não, mas dificultar de forma que você utilize todo o arcabouço teórico, que é o que? Aqueles teoremas, né? Todas aquelas propriedades, você tem que ir utilizando, né? O máximo em apenas uma questão, por exemplo, né? Vai ter uma questão que vai exigir de você muitos teoremas, muitas propriedades, tá? Então, essas aqui são as mais simples. Eu fiz a mesma para cá, para o seno e para o cosseno. Eu fiz a mesma coisa, né? Fiz o fator de integração aqui e aqui. E faço a integral normal, tá? Deixa eu vir aqui para cima para fazer o resultado dela. Qual é a integral do seno? A gente viu que é menos cosseno, certo? Então, a integral do seno é menos cosseno. Então, vai ficar 1/3 vezes menos
cosseno de 3x. O 3x não vai mudar, professor? Não, porque a gente já colocou o fator de integração, que é 1/3. Então, a gente só integra, né, ou encontra a primitiva dela diretamente. Qual é a primitiva do seno? Menos cosseno. Mais 1/5, certo? Vezes, qual é a integral do cosseno? É seno, certo? A integral do cosseno é seno de 5x. Como a gente já integrou as duas, mais uma constante aqui no final. Beleza? Sem precisar fazer aquela soma de constantes. Tá? Você pode colocar uma constante já direto. Pronto, acabou aí. Aí, se você quiser simplificar aqui, né? Colocar esse menos vezes para cá, né? Esse menos 1 vezes 1/3, né? Ele vai lá para frente. Aí fica menos 1/3 vezes cosseno de 3x, mais 1/5 vezes seno de 5x, mais uma constante. Beleza? Tranquilo aqui? E aqui acaba o nosso cálculo. Olha só, duas linhas. Uma, duas. Mas levou duas linhas porque eu apliquei as propriedades. Constante para fora, né? O fator de integração dele lá, né? Separei aqui as duas integrais, né? Uma aqui e outra aqui, já que eu tenho uma soma. Então, é questão de tempo para vocês pegarem essas propriedades. Mas tem que relembrar lá as propriedades, porque senão não conseguem fazer nenhuma questão. Tá? Então, revisem as propriedades. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra. GeoGebra para vocês. Para a gente conferir. Como é que a gente vê se esse resultado está certo usando uma tecnologia aqui? Né? Vamos lá. Opa, antes de vir para cá. Vamos conferir aqui esses resultados dessas integrais que a gente já fez. Tá? Deixa eu vir aqui. Essa primeira, né? Olha só. Basta eu entrar aqui na janela de álgebra, na entrada, e começar a digitar integral. Aí aparecem essas opções aqui para vocês, tá? Vamos usar essa primeira aqui, integral. Integral. Qual é a função que eu quero integrar? A função é x. Qual é a integral de x? Dou um Enter. Olha lá. É x ao quadrado sobre 2. Só que aqui ele aparece, ele coloca a constante na frente, tá? É x ao quadrado sobre 2. Justamente, opa, deixa eu voltar para cá. Justamente o que a gente encontrou aqui. Né? X ao quadrado sobre 2. Só que aqui, ele não dá a constante para a gente, né? Então, subentende-se que você tem uma constante aqui. No antigo, ele dava constante. Não sei por que não deu agora. Calma aí, deixa eu ver se ele aparece aqui. Creio que seja porque a gente não colocou a função antes. Mas deixa eu ver se é isso. Então, ó, a função é x, né? Então, vamos integral da função f. Realmente ele não deu. Não dá para a gente. Deixa eu ver, integral. Deixa eu ver se ele dá nessa outra. Porque, como eu falei para vocês, ele está em constante atualização. Então, tem hora que ele faz isso, tem hora que ele não faz, né? Então, deixa eu ver aqui. Função é x e a variável é x. Isso aqui dá o mesmo resultado, né? Antigamente, ele trazia uma constante aqui, tá? Antigamente, ele trazia, mas agora ele não está trazendo. Mas, quando vocês verificarem, subentende-se que tem uma constante logo após, tá? A integral da função constante 3, né? Constante 3, ó, é 3x. Justamente o que aparece aqui para a gente, ó, 3x. Só que a constante lá não aparece para a gente. Beleza? Vamos lá, essa daqui, ó. X mais 1 sobre x.
Opa. X mais 1 sobre x. Então, integral, dou um Enter, tá? Para ele pegar essa... Ou você dá um Enter, né? Ou você seleciona aqui a que você quer. Eu quero essa daqui. Você pode selecionar. Eu quero essa primeira. Aí clica com o botão esquerdo do mouse e digita aqui a função aqui dentro que você quer. Eu quero x mais 1 sobre x. É a função que você quer integrar, certo? E dá um Enter. Aqui, como eu estou usando online, ele vai demorar um pouquinho. Olha só que bonita a função. Parece uma taça, sei lá, uma flor, né? Essa em azul, tá? Então, olha só. Aqui, ele não deu na ordem que eu coloquei aqui para vocês, né? Ele não deu nessa ordem, mas não tem problema, tá? O GeoGebra, ele dá... como é que eu posso falar? Ele traz para você algumas respostas, né? Já que é comutativo, né? Ele traz algumas respostas dessa forma aqui para vocês. Aqui ele já trouxe a constante, ó, constante 1 igual a 0. Quando eu vou mudando, olha lá a constante, ó, aparecendo aqui, ó. A constante aparece, né? Eu vou variando aqui de -5 até o 5, tá? Ou eu posso também animar essa constante, para ela ficar animando aí sozinha, e vocês verem aí que realmente tem várias constantes, e o que essa constante altera no gráfico da função. Olha lá o que está fazendo. Ó. Ele está abrindo e fechando, né, essa concavidade ali do gráfico. Tá? Bem bonito, né? Então, assim, a ordem ali não vai alterar porque é comutativa, a soma é comutativa, né? Então, não vai ter casos que vai vir assim. Mas vocês podem observar aqui, ó, módulo de ln de x, tá? Vou até aproximar aqui mais um pouco. Olha só. Módulo de ln de x mais 1 meio de x ao quadrado, que é a mesma coisa de x ao quadrado sobre 2, tá? Mais uma constante. Beleza? Então, essa constante aí, olha o que ela faz. Já que é um conjunto de funções, né? De funções de antiderivadas que vão aparecendo, então essa constante vai fazendo isso aí com o gráfico, beleza? Para aqui a animação. Então é isso, pessoal. Olha só, para vocês conseguirem verificar se o resultado foi esse que você encontrou, basta utilizar aqui no campo de entrada, né? Deixa eu até diminuir aqui um pouco, no campo de entrada a função integral. Pronto. Integral, aí você vai integrar a função dependendo da sua variável, a função com o valor inicial até o valor final, ou seja, uma integral definida, tá? E aqui tem outras aqui que a gente vai utilizar no decorrer da disciplina, tá? Aí, se você não completar, olha o que aparece. Ele aparece aqui umas coisas estranhas, tá? Então, você tem que completar o que você começou a escrever. Aqui eu vou selecionar por tipo de objeto, aí vocês vão ver que aparecem duas funções e aqui um número, já que a constante é um número, tá? Então aqui, ó, coloquei aqui, tá? Selecionei essa função aqui, ó, em cima, embaixo da setinha aqui, ó, de seleção. Ordenar por. Aí você seleciona aqui ordenar por tipo de objeto. Aí ele vai te dar aqui o que é isso, né? Isso aqui é uma função. Isso aqui é outra função. Isso aqui é um número, né? Uma constante. Beleza? Vamos lá, vamos ver essa outra aqui. Vamos ver dessa e elevado a 2x. Né? Integral. Seleciono lá a primeira. Né? E digito aqui dentro. Aqui ele dá o resultado 0 mais i, né? Mas você tem que colocar a função aqui, já que você não selecionou ainda qual é a função. Aí ele dá aquele resultado lá. E elevado a 2x. Vou até aproximar aqui um pouco. Olha só. E elevado a 2x.
dou um Enter. Ele foi lá para cima porque eu digitei uma função. Então, essa função em roxo aqui é a nossa integral. Qual é a integral de e elevado a 2x? Ele dá aqui do lado aqui para você. Ó. É 1 sobre 2 e elevado a 2x, mais uma constante. Qual constante é essa? Essa constante 2 aqui. Ó. Vocês observarem lá, ó, alterou. Tá? Aqui agora apareceu. Não sei por que não apareceu naquela primeira. Mas aqui já aparece. Ó. A constante lá alterando a constante. O que é que faz? Ele faz aquilo lá com a função. Ó, tá? E vai alterando ali os seus valores da ordenada, né? E vai descendo e subindo ali a ordenada, mas mantém o mesmo formato, né? Se vocês observarem, ele mantém o mesmo formato. Beleza? Então tá aí. Essa função, esse comando integral é o que vocês vão utilizar para resolver e verificar a solução, tá? Se caso eu pedir lá na prova que vocês resolvam a questão desse tipo aqui, tá? Essa G aqui, por exemplo, eu vou logo avisando que chega lá na prova a pessoa não ficar chorando lá dizendo que eu não falei nada. Olha só, se eu pegar essa questão G aqui e colocar ela na prova, e você vier aqui no GeoGebra, é x ao quadrado mais seno de x. Vou lá, vou apagar essas outras aqui. Então, é x ao quadrado mais seno de x. Essa função aqui, eu tenho que integrar ela. Então, integral, né, de f, né, da função f. É menos cosseno x, é x ao cubo sobre 3 menos cosseno x. Beleza. Então, isso aqui é x ao cubo sobre 3 menos cosseno x. Mais uma constante. Pronto, acertei a questão. Errado. Tá? Não vou aceitar se você fizer só isso. Tá? Professor, mas tem a tabelinha lá, o senhor disse que pode. Claro que eu não vou colocar uma bem simples que dá para sair direto assim, né? Vou fazer algo que vocês tenham que utilizar o lápis, né? E calcular até usar pelo menos 2, 3 linhas para resolver. Né? Aí tem cálculo que vocês vão ter que utilizar umas 10 linhas ou até uma página, 2 páginas. Claro, né? Então, eu não vou fazer isso com vocês, né? Professor, mas eu acertei, tá certo. Claro, usando GeoGebra, até qualquer um acerta, até um menino de quinta série acerta, se você ensinar como é que faz aqui no GeoGebra. Então, chegou só com a resposta aqui, não, e essa questão aqui vale 1 ponto, você não vai ganhar esse 1 ponto não, tá? Já estou logo avisando. Se colocar só a resposta final, não vai ser esse ponto, tá? A pontuação inteira. Henrique, quer fazer alguma pergunta, Henrique? Oi. Professor, o senhor pode analisar uma lista de questões semelhantes? Tá. Posso sim. Eu vou disponibilizar, porque realmente eu não tive tempo de organizar aqui uma lista bacana, porque eu não quero fazer muitas questões para vocês. As questões já estão no livro. Então eu quero pegar ali as principais que eu posso colocar, talvez eu possa colocar na prova, tá? Então, nem sempre eu coloco questões que estão na lista ou no livro, mas na maioria das vezes eu pego uma ou duas questões, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Vocês já fizeram, já viram durante a aula e eu coloco lá na prova. Ainda tem gente que consegue errar. Eu não consigo acreditar, mas infelizmente tem. Então, eu creio que seja aqueles que não acompanham as aulas. Teve até uma certa vez que eu fiz isso lá na Estácio. Eu coloquei do jeito que eu fiz aqui uma questão dessa aqui, por exemplo, essa daqui, né?
Do mesmo jeito que eu fiz a questão, um exemplo durante a aula, eu respondi e coloquei ela na prova. Peguei a questão, coloquei ela na prova. Ainda teve gente que errou. Eu fiz a questão, dei a resposta, e a pessoa foi lá e errou. Então, pessoal, eu não posso fazer nada. Eu facilito ao máximo, né? Não é facilitar, mas assim, é trazer algo que você já viu e que pelo menos lhe ajude numa pontuação, né, lá na frente. E que mostre que realmente que você estava prestando atenção na aula, tá? Olha essa questão, vamos ver se ela realmente é o resultado que eu mostrei aqui para vocês acima. Né? Seno de 3x mais cosseno de 5x, né? Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Integral. Eu posso fazer a função antes, eu posso colocar logo dentro aqui do comando integral, tá? Então é seno de 3x, passo para o lado, mais cosseno de 5x. E dou um Enter. Olha o que aparece aqui para a gente. Ó. Menos 1/3 cosseno de 3x, mais 1/5 seno de 5x. Tá? Mais uma constante que é essa daqui, né? Olha lá. Olha o que acontece. É até engraçado essa função, né? Olha a aparência dela. Né? Olha a aparência dela. Bem esquisita, né? Mas olha o que acontece quando eu vou mudando o coeficiente linear, né? Que é a constante. Ele vai percorrendo a reta das ordenadas, né? O eixo Y. Tá? Vai para cima e para baixo. Sempre vai ser isso, professor? Sempre. Porque esse ali é o coeficiente linear. Tá? E ó, pode ver que o gráfico não altera, ele só altera a sua posição percorrendo o eixo Y, tá? Só faz isso, para cima e para baixo. E o gráfico não se altera em nenhum digamos, do seu formato aqui, né, das suas curvas. Ele não altera. Beleza? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, vocês podem ver que é o mesmo resultado, ó, menos 1/3 cosseno de 3x, mais 1/5 seno de 5x, mais uma constante. Tá? Então, isso aqui sempre vai funcionar. Ah, professor, e esse daqui, como é que faz? Já que aqui é seno de 3x, cosseno de 5x, e aqui é cosseno de x sobre 3. E agora? A mesma coisa, pessoal. Só que agora eu vou pegar o inverso de 1 sobre 3. Tá? Qual é o inverso de 1/3? O inverso de 1/3 é 3. Né? Então, isso aqui nada mais é do que 3, que é o fator, né? Vezes a integral de cosseno de x terços. X terço. Dx. Então, qual é a integral do cosseno? A integral do cosseno é seno. Então, vai ser 3 seno de x sobre 3. Mais uma constante. Pronto. Difícil? Não. Mas não é difícil porque eu sei qual é o fator de integral, da integral, né? No caso aqui do argumento do cosseno, que é x sobre 3. Se é x sobre 3, qual é o inverso de 1/3? Qual é o inverso de 1/3? É 3. Lembrando que o inverso é aquele sinalzinho de menos 1 aqui no expoente. Esse menos 1 ele inverte, então o inverso de 1/3 é 3. Então esse 3 que eu vou pegar e vou ter como fator aqui multiplicativo aqui da integral. Tá? E a integral eu posso fazer diretamente. A integral do cosseno é seno, só que é seno do argumento que está lá, que é x sobre 3. Tá? Beleza? Então é bem simples, né? Porém, você tem que saber essas
esses teoremas, né, essas propriedades. Vamos ver se é isso mesmo. Ó. Integral do cosseno, esse primeiro, né? Cosseno de x sobre 3. Então, enter. Olha aqui, ó, qual é a integral dele? Ó. Integral do cosseno de x sobre 3 é 3 vezes seno de 1/3 de x, que é a mesma coisa de x sobre 3, tá? Porque aqui ele simplifica ao máximo para você. O GeoGebra ele simplifica algumas coisas, tá? Então tá aí, ó, o gráfico da função. Opa, diminui demais. Esse daqui é o gráfico da função. Né? Bem grande, né? Essa senoide aqui. Tá? Então, justamente aqui o que a gente encontrou. Mais uma constante. Beleza? Então, é isso, pessoal. Vamos fazendo essas questões, porque isso aqui facilita a vida de vocês. Algumas aqui eu não mostrei a solução, né? Que, por exemplo, as funções inversas, né? No caso aqui, essa função aqui, a integral dela é o arco seno de x mais uma constante, tá? Por quê? Se vocês verem lá no final do livro, tá? 710, deixa eu ver se é 710. Se vocês virem aqui no livro, as derivadas, né? Olha aqui, ó, derivadas das funções inversas, tá? No caso aqui, ó, a derivada do seno, arcosseno, né? Lembrando que esse arcosseno aqui, ele pode ser escrito como sendo seno a menos 1 de x, tá? Essa daqui é uma notação que é equivalente a essa notação aqui, tá? Se vier na sua prova arcseno ou seno a menos 1 de x, é a mesma coisa, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, incrivelmente, tem gente que confunde isso aqui como um expoente. Não é. É a inversa do seno. Esse menos aqui, menos 1, significa que é inversa do seno, ou seja, o arcosseno, tá? Arcseno. Então, pessoal, se você for integrar isso aqui, não me venha fazer algo desse tipo, tá? Seno a menos 1 mais 1 de x dividido por menos 1 mais 1. Isso aqui é zero na questão logo de cara. Não me faça isso, pessoal, por favor. Tem gente que ainda confunde isso aqui com um número, né? Um expoente. Não é expoente, é uma notação, tá? Tem coisas que você tem que saber diferenciar, notação de número, tá? Então não me faça isso. A mesma coisa com derivada, né? A pessoa chega lá, vou derivar isso aqui. Qual é a derivada do arcosseno? Aí a pessoa vem, é menos 1, diminui 1 no expoente, cai o menos 1 aqui multiplicando. Então o resultado é menos seno a menos 2 de x. Aí eu faço isso bem aqui, ó. Errado. Nota 0 aqui. Tá? Porque não faça isso, pessoal. De novo, isso aqui é notação. Isso aqui é uma notação, não é expoente. Esse menos 1 aqui não é expoente. Agora, caso apareça assim, seno ao quadrado de x, aí sim, isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que é seno de x vezes seno de x. É uma potência, ali sim é uma potência. Tá? Se tiver um 3, seno elevado a 3, né, de x, é x, seno de x vezes seno de x vezes seno de x, 3 vezes. Aí sim eu posso utilizar a regra da potência.
Mas aqui, nunca, tá? Quando for igual a menos 1. E outra, basta você lembrar que o n tem que ser diferente de 1, menos 1, na verdade, né? Quando for integrar. Se tem que ser diferente de menos 1, então já esquece que eu tenho que utilizar alguma regra da potência aqui. Esquece, não faça isso, tá? Porque senão vai ser essa notinha aqui que você vai levar na prova. Nota 0. Então, eu já estou logo avisando, porque eu acho que ainda vou ver lá na prova isso. Felizmente. E tem gente que realmente não consegue compreender notação de número, né? Porque está muito acostumado a fazer cálculo, fazer conta. E tem coisas que não é conta, tem coisas que é só notação, tá? Então tem que saber diferenciar essas coisas, porque senão não consegue avançar, tá? Então, aqui já está resolvido, né? Então, aqui, se vocês vierem aqui no Leitode, lá no final, qual é a, a derivada, né, do arcosseno? Arcosseno de U ou de X vai ser 1 sobre raiz de 1 menos U elevado ao quadrado, ou X elevado ao quadrado, né, se for a variável X. Tá? Vou até aproximar aqui um pouco. Se for a variável X. Então, qual é a integral de 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado, pessoal? Qual é? Perguntando para vocês. Se a derivada do arcosseno de u é 1 sobre raiz de 1 menos x u ao quadrado, então qual é a integral de 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado dx? Lembrando que esse dx, se ele vier para cá, tá? Ele significa a mesma coisa. Isso aqui, ó, significa a mesma coisa de escrever isso aqui, que eu tinha escrito antes, que é 1 sobre raiz quadrada dx, tá? É a mesma coisa. Então, qual vai ser a minha solução aqui, pessoal? O que vocês acham? Estou aguardando aí a resposta. Oi, oi. Respostas, pessoal. Acabei de falar aqui para vocês. Ó, se eu tenho que a derivada do arcosseno é 1 sobre raiz de 1 menos u ao quadrado, então qual é a integral de 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado dx? Eu mudei a variável, tá? Mas a expressão é a mesma, tá? Não vai ser arcosseno. Já está aqui, pessoal. A resposta. Veio abrindo aqui o... A resposta está aqui, pessoal. Está aqui, ó. Vai ser arcosseno de x mais uma constante, claro, né? Já que a integral é indefinida. Já está aqui. A gente acabou de ver. Qual vai ser a integral da secante ao quadrado? Secante ao quadrado de x. E é para ser secante, tá? Secante ao quadrado de x. Ou pior, dx. A integral é essa função aqui, ó. Já que a derivada da tangente é secante ao quadrado, então a integral da secante ao quadrado é tangente. Então isso aqui vai ser tangente de x mais uma constante. Tá? Tangente de x mais uma constante. Pronto. Aqui é a mesma coisa, já é direto. Então, se eu sei derivar, eu sei integrar. Então, se eu sei a derivada, eu sei qual vai ser a sua integral. É a sua primitiva, pessoal, é primitiva. Qual é a primitiva de 1 sobre raiz de 1 menos u ao quadrado
Qual vai ser a primitiva? É arco seno. Mais uma constante, é claro. Tá? Sempre fazendo essa relação entre derivada e integral, tá? Não posso sair dessa. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou vir para cá. Se eu tenho aqui que a derivada do arco cosseno de U é menos 1 sobre raiz de 1 menos U ao quadrado, qual vai ser a integral disso aqui? A integral disso aqui dx. Já que eu tenho aqui a variável U, eu vou mudar para x. Qual vai ser essa integral aí? Já está na cara, já está respondido aqui, ó. É isso aqui, ó. Vai ser arcosseno de U, no caso aqui eu troquei a variável é x, arcosseno de x, mais uma constante aqui, né? Esquece esse dx, tá? Esse dx aqui é a notação para a derivada, tá? Esquece esse dx du aqui também, tá? Simples. Simples assim. Esses aqui já são diretos, tá? Esses aqui já são expressões já diretas que eu já sei quem são suas integrais. E lembrando, essas aqui são as funções inversas. Desculpa. São as funções inversas, tá? Dúvida aqui, pessoal? Então, ó, se tiver a tabelinha, já facilita a vida de vocês, né? Então, tentem estudar pelas tabelinhas, né? Utilizem na prova também. Eu não vou negar que vocês utilizem na prova, tá? Dúvidas, perguntas aqui sobre alguma questão? O Henrique ainda está de mão levantada, o Henrique Lima. Não, nenhuma dúvida, a gente continua aqui. A mesma coisa para essas outras aqui, ó. Qual é a integral de menos 1 sobre U vezes raiz de U ao quadrado menos 1? Du, né? No caso aqui, du. Vou deixar a mesma variável. Vai ser justamente arco cossecante, né? De U, mais uma constante, claro. Tá? Então, não esqueçam disso, tá? Opa, deixa eu voltar para cá, né? Não esqueçam, pessoal. Se eu sei derivar, eu sei integrar. Então, qual é a integral aqui? Essas aqui eu não vou passar para vocês, apesar que a nossa grade pede, mas é só vocês observarem. Isso aqui é seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica. Quando tiver esse Hzinho, é porque ele inclui a hiperbólica, tá? É basicamente a mesma, só que colocando o Hzinho do lado, né? Se vocês observarem aqui, ó, qual é a derivada da secante de U? É secante vezes tangente, certo? Vou até trocar de cor aqui, vocês observarem que eu estou fazendo aqui. Então, ó, derivada da secante é secante vezes tangente. Aí vamos lá para a hiperbólica. Opa, sumiu aqui, deixa eu aguardar. Ah, pronto, apareceu. Então, qual é a derivada da secante hiperbólica aqui, ó? Secante hiperbólica é menos secante hiperbólica vezes tangente hiperbólica. Né? O que mudou aqui? Só que aqui aqui é positivo e aqui é negativo e agora é hiperbólico, tá? O resultado também, tá? Então, a secante, derivada da secante hiperbólica é menos secante hiperbólica vezes tangente hiperbólica de U. Né? E aqui, a secante, derivada da secante é secante vezes tangente. Normal, né? Não é hiperbólica. Tá? Então tá aí. Vocês podem utilizar isso aqui à vontade, tá? Não tem problema. Qual é a integral disso aqui? Integral de menos 1 sobre 1 mais U ao quadrado. Já está aqui a resposta. Ó. É cotangente, arcocotangente, tá? Lembrando, de novo,
Isso aqui, esse menos 1 aqui em cima, é notação. E esse arcotangente aí é a mesma coisa que escrever arctangente, tá? Arctangente de U, que a variável aqui é U, né? Estou utilizando. Eles são equivalentes. Então, se você ver isso aqui na prova, tá? Não se assuste. Se você ver isso aqui na prova, não se assuste, tá? Beleza? Vamos lá. Só para confirmar, né? Vamos lá, vamos pegar essa daqui. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Vou colocar aqui. Deixa eu esconder essas duas aqui, que a gente já fez. Aproximar mais um pouco. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Certo? Vou vir para cá, está aqui a função. É a função Q. Tá? Essa função aqui, ó. Olha o gráfico dela. Ela faz isso aqui, né? Passando por 1 aqui, na abscissa. Então, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. É que, vamos calcular a integral dela. Integral de quê? Q, tá? Que é o nome da função aqui acima. A Q de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, integrando essa função, a gente vai ter o quê? Olha só. Essa função em cinza aqui, ó. Que é o que? Olha o que aparece aqui, ó. Tangente a menos 1 de x. Que é justamente o arco tangente de x, tá? E se vocês vierem para cá, a gente vai confirmar que é justamente o arco tangente de x. E lembrando, essa variável eu posso mudar, né? Eu posso modificar essa variável. Beleza? Tranquilo. Agora a gente já viu, né, as funções inversas, né, a função que resulta no logaritmo, logaritmo, né, o módulo do logaritmo, né, o logaritmo do módulo de x, e a gente viu também da exponencial. Agora a gente vai lá para nossa aula, que seria a nossa aula de hoje, né? Seria a integral definida, tá? Então, vamos lá. A integral definida, eu utilizo as mesmas funções, tá? Vou só tirar aqui. Utiliza as mesmas funções, só que com outro olhar. Que olhar é esse? Olhar de soma. Né? Esse símbolo aqui, ele indica somatória. Tá? Essa somatória, ele está falando o seguinte, que eu vou somar todos os valores iniciando de 1 até o 5. Tá? Vou até aumentar aqui. Essa somatória aqui, né, tem muita gente que tem medo dessa simbologia, não sei por quê. Essa simbologia aqui, ela indica somatória, tá? Esse sigma, né? Esse símbolo aqui é sigma, tá? Ou epsilon, né? Algumas... Sigma não, né? Deixa eu ver aqui. Na verdade, ele é um epsilon, né? Maiúsculo, digamos assim, caixa alta. Um epsilon, não é um sigma não, é epsilon, tá? E tem um epsilon pequeno, né? Que é esse daqui, parece um 3 invertido. E esse daqui é o epsilon maiúsculo. Tá? Então, a gente traz essa notação para indicar somatória. Então, a soma que vai de I até o 5 dessa expressãozinha aqui, ó, que é I elevado ao quadrado. Então, a gente vai pegar todos os I's ao quadrado, começando de 1 até 5. Então, ó, vai ser 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Respeitando sempre essa expressãozinha de 1 elevado, I elevado a 2. Então, o I, ele iniciou em 1? Iniciou. E foi até o 5? Foi, está aqui, ó, até o 5. Então, está aí, a gente fez a somatória. Preciso calcular isso aqui? Preciso. Mas, nesse caso, não estou pedindo, né? A soma disso aqui. Isso aqui vai ser 1, né? Isso aqui vai ser 4. Isso aqui vai ser 9.
Esse aqui vai ser 16. Esse aqui vai ser 25. Certo? Aí eu somo, né? 16 mais 25, 31. 31 mais 9, 40. 40 mais 4, 44. 44 mais 1, 45. Certo? Então tá aí. 30, aqui na verdade 41, né? 41 mais 9, 50. 54, 55, né? Aqui eu esqueci ali que eu tenho que somar. Tinha que somar esse 1 com esse 2 aqui, né? E somar o 5 com 6 dá 11, né? Então faltou um 10 aí. Então aqui 55 esse somatório. E outras expressões, né? Dá para fazer a mesma coisa. Inicia em menos 2 e vai até o 2, né? Aqui, o J inicia em 1, vai até o N, né? Então aqui a gente tem uma somatória infinita aqui, já que a gente não sabe quem é esse N. Nesse caso, é finita, né? Só que a gente tem que saber esse N para calcular, né? Nesse caso aqui. E assim por diante, né? Ó, K, iniciando em 3, vai até o 8, respeitando a expressão 1 sobre K. Então, é 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 6, 1 sétimo e 1 oitavo. E aqui a gente faz essa soma toda aqui, ao final, já que é uma somatória. Beleza? Só para a gente relembrar aqui o que significa essa forma, esse modo formal de somatória, né? O que acontece com essa somatória? Então, aqui, a gente tem várias definições, né, para somatória, né, de funções também, né? Uma função, a somatória começando de i igual a m, indo até n, dos FIs, né? Das funções FIs. Né? Então, FM mais 1, FM mais 2, FMN menos 1, né? Que é o penúltimo, e o FN, que é o último. Tá? E assim a gente vai fazendo essa somatória. Então, isso aqui a gente pode fazer para calcular, né, tratar de algumas funções de limites, algo desse tipo. Tá? Pode utilizar a mesma notação. Aí, por que eu estou falando de somatória, né, já que a gente vai calcular áreas? Né? Por que tem esse nome aqui, área, aqui em cima? Porque para a gente calcular integrais definidas, a gente calcula, na verdade, áreas, soma de áreas de retângulos bem fininhos, né, digamos assim, bem, com largura mínima, né, e altura máxima que a gente pode colocar em uma, digamos assim, uma barra, né, digamos assim, retangular, né? Isso aqui era para ser um retângulo, mas entenda que é um retângulo, tá? Então, são retângulozinhos que a gente vai calcular a área. E a gente sabe qual é a área disso. A área do retângulo é base vezes a altura, né? Vou colocar assim, né? Vou colocar maiúsculo aqui para facilitar a leitura. Então, é base vezes a altura. A partir da base da altura, a gente calcula a sua área, a área do retângulo, certo? Então, a gente vai pegando esses limites inferiores e superiores para calcular essa área. A gente tem somatórias, isso aqui lembra alguma coisa? Somatórias de C, o I indo de 1 até N. É Cn, onde C é qualquer constante. Certo? Então, se vocês observarem, a integral, né, digamos, de C, vai ser o quê? Cx, né, se for com relação a x, dx, né? Vai ser Cx mais uma outra constante, né? Uma constante K. Então, aqui esse Cx da integral, e se vocês observarem, essa integral aqui, falei lá no início para vocês, é justamente esse símbolo veio da soma, né? Da soma. E nada mais justo do que a gente já está falando de somatórias,
isso aqui envolver com integrais, né? Somas, somatória, tá? Então, por isso que aqui o nosso resultado aqui vai ser Cn, porque são a soma de n constantes iguais. É a mesma coisa da gente multiplicar, né? É a simplificação da soma. Se a gente tem 2 mais 2 mais 2, isso aqui nada mais é do que... Quantas quantidades tem aqui? Eu tenho 3 parcelas. Nada mais é do que 3 vezes o 2. Tá? Isso aqui muitos professores não ensinam, principalmente porque são pedagogos, né? E professor de pedagogo ele não sabe essas definições. Que alguns, né? Eu não estou dizendo todos, claro que tem alguns que sabem. A soma de parcelas, na verdade, a multiplicação, na verdade, resulta de soma de parcelas iguais. Então, se eu tenho 2 mais 2 mais 2, na verdade é 3 vezes o 2. E assim a gente chegou na multiplicação. Tá? Saiu da soma, foi para a multiplicação. Beleza? Então, a multiplicação é a simplificação da soma, assim como a multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2, né? Resulta em uma simplificação também, que é 2 elevado ao cubo. Ou seja, potência é a simplificação da multiplicação de fatores iguais, né? Já que a gente tem 3 fatores aqui. Aqui são 3 parcelas e aqui são 3 fatores. Certo? Eu estou ensinando aqui coisa lá da terceira, quarta série, tá? Já que o professor não ensina isso aqui, que deveria. Tá? Então, por isso que a gente chega aqui no ensino superior, tem essa dificuldade de entender essas coisinhas simples. Ah, mas isso aqui é letra, professor. Mas é o mesmo raciocínio. Tá? Então, vamos lá. Aqui também, né, o mesmo raciocínio lá da constante vezes a função. A constante pula para fora. Olha aqui, ó, a constante pulando para fora, né, da soma dos FIs, né, das funções FIs. Vamos lá, eu vou pular aqui da soma também, né? Lembra lá? A integral da soma é a soma das suas integrais. Né? Só que aqui eu estou colocando como somatórios. Vou pular aqui um pouquinho essas somatórias para a gente entender aonde eu quero chegar. Vamos lá. Eu vou pular aqui um pouquinho. Essas notações aqui vocês vão ver em outras disciplinas, pelo menos para quem é da matemática, tá? Para quem é da matemática, vai ver muito isso aqui lá em Fundamentos da Matemática, tá? Na disciplina. Anota aí, Fundamentos da Matemática. Você vai rever todos esses conceitos, tá? Utilizando somatórios. Então, deixa eu pular aqui. Então, na verdade, quando a gente traz para regiões, né, regiões abaixo de uma curva, de uma função, a gente vai calcular essas áreas, essas somatórias de áreas, tá? Então, vou pular mais um pouquinho. Na verdade, o que a gente vai fazer é isso aqui. Para a gente calcular área, a gente vai ter que somar essas áreas aqui, né? Isso aqui é um retângulo, como eu falei para vocês. Então, a gente vai somar a área desse retângulo com a área desse outro retângulo, com a área desse outro retângulo, até chegar na área total desses retângulos. Ah, mas vocês podem ver aqui que aqui tem um espaço sobrando, né? Esse espacinho aqui. Então, não vai ser a área total, professor. Vai faltar aqui, ó. Está sobrando um espacinho. Mas a gente vai ver que a gente pode fazer essa ligação, né? Esse cálculo da área, utilizando também a diferença entre os que passam dessa área. Tá? Os que passam os retângulos que passam dessa curva, né? Que está limitando aqui a nossa área abaixo da curva. Opa, está limitando abaixo da curva. Porque a área que a gente quer calcular
é essa área aqui, que compreende daqui de um certo ponto A igual a x0 e vai até a nossa, digamos aqui, largura, né? Vai de até xn, que é igual a b, ou seja, é um intervalo, né? Vai de A, que é o x0 inicial, até xn, que é o b final, né? O xn final. Então, aqui a gente tem um intervalo fechado AB, certo? Intervalo fechado AB. Então, de A até B, a gente quer calcular a área que está abaixo dessa curva. Então, é essa área aqui, incluindo aqui a curva também, tá? Então, é toda essa área abaixo da curva que está delimitada pelo ponto A aqui, em X, até o ponto B aqui, em X também, tá? Então, essa região é que a gente tem que calcular a área. Então, como é que a gente faz isso? Utilizando algo que a gente já sabe. O que a gente já sabe? Área de retângulos. Então, vamos generalizar para áreas, somas de áreas de retângulos. Né? Então, o que a gente faz? A gente vai diminuindo, né, essas áreas para encontrar essas, digamos, a área total de forma que se aproxime da sua área real, né? Porque, se vocês perceberem, aqui sempre sobra espaços. Então, quanto mais a gente diminui esses retângulos, mais a gente diminui os espaços, tá? Que sobram. Então, aqui, vocês viram aqui, ó, aqui a gente tem retângulos muito largos. Logo, a gente vai ter aqui espaços maiores aparecendo ali abaixo da curva, certo? Então, a gente tem que diminuir a largura desses retângulos. Então, diminuindo, né, a gente vai encontrar uma área mais aproximada, certo? E como é que a gente calcula essa área aproximada? É justamente fazendo isso, ó. Fazendo essa expressão aqui de limite. É o limite tendendo a infinito, de n tendendo a infinito, né, da somatória de i, iniciando em 1 até n, das funções ci delta x. Mas o que quer dizer isso, professor? Delta x, ECI, somatória, é justamente a somatória desses retângulos, dessas áreas. Mas como é que eu calculo essas áreas, professor? Se vocês lembrarem, qual é essa distância daqui até aqui, né? Que é a largura desse retângulo aqui, digamos. Esse retângulozinho aqui. A largura dele é um x1, digamos assim, né? E um x2 logo em seguida, né? Já que a gente está seguindo da esquerda para a direita, então é x1 e x2. Mas a gente pode calcular, né, essa distância. Lembra lá qual é o deslocamento em física? Lembrando que veio da matemática, é o ΔX, né? Então, qual é o deslocamento aqui? ΔX vai ser o x2 menos x1. Então, essa distância do x1 até o x2 vai ser o nosso ΔX. Então, o ΔX é o quê? A nossa largura. É equivalente a dizer que é a largura do retângulo, certo? Largura. Então, qual vai ser a nossa altura, professor? Nossa altura vai até onde? Até a função, até o gráfico da função. É justamente a função fx. Só que a gente tem que ter um ponto máximo aqui que chegue daqui de baixo, né, desse retângulo aqui, da base do retângulo, e vá até lá na função. Então, a gente, entre esse x1 e x2, ou seja, dentro desse intervalo ali entre x1 e x2, a gente tem um ponto. Que ponto é esse, professor? É um ponto C. A gente tem um ponto C,
ponto C qualquer, um valor C, né, entre x1 e x2, que pertence a esse intervalo. Então, quando vier aqui para cima, né, na função, essa abscissa C vai ser f de C, né? F de C, a gente encontra esse ponto aqui, né, até aqui uma ordenada y. Então, aqui vai ser a nossa f de C. Beleza? Então, aqui a gente encontrou uma relação. Essa altura máxima aqui vai ser C, f de C, e essa minha base aqui, a minha largura, vai ser ΔX. Logo, a nossa área aqui, nesse caso aqui, desse retângulo que eu peguei, a nossa área vai ser FC, que é a nossa altura, vezes a base, que é o ΔX. Certo? Aí, se vocês perceberem, esse FC e ΔX está justamente aqui, ó. FC e ΔX. Mas de onde vem esse izinho aqui, professor? Não entendi. De onde vem esse i? É justamente aquela somatória das áreas. Porque esse FC vezes ΔX é a área de um retângulo, um apenas. E como a gente quer a somatória de todos os retângulos, de todas as áreas dos retângulos, então a gente quer a somatória que vai de 1 até n dos FCIs, né? De índice i. Então a gente vai pegar todos os pontos máximos ali, né? Digamos assim, máximos que, ou seja, as alturas máximas de cada um daqueles retângulos, né? Vezes a largura. E essa largura a gente vai pegar a mesma, né? Para se basear numa mesma largura, né? Para a gente não sair do controle ali as nossas áreas, porque a gente quer pegar uma mesma largura, digamos assim, né? Para a gente não ter muitos espaços, né, abaixo da curva. E para a gente calcular essa somatória dessas áreas, né, a gente tem que pegar o limite tendendo a infinito. Então, a gente engloba todas essas áreas. Tá? Calculando essas áreas, vai ser o limite de n tendendo a infinito. Aí a gente vai ver o que significa isso aqui. Aí, fazendo uma leitura rápida aqui, a gente vai entender rapidamente o que significa isso aqui. Tá? Então, suponha que f seja uma função contínua. Lembra lá o que é uma função contínua? Que não tem quebras. Ela continua, né? Ela não tem quebras. Porque se ela tiver uma quebrinha aqui, ó, ela já não é contínua. Por exemplo, essa função aqui, ela termina aqui num ponto e já inicia aqui no outro ponto aqui embaixo. Já reinicia, né? Então, isso aqui é uma função descontínua, tem uma quebra. Essa daqui é a função contínua porque ela não tem quebras, né, no seu gráfico, digamos assim, tá? De forma mais simples falando. Então, ela é contínua no intervalo que vai de A até B, como eu falei para vocês lá, vai de A até B. Né? Essa função é positiva, tá? Maior ou igual que zero, pode ser igual a zero. Para todo x nesse intervalo, esse x aqui, né, são o x1, x2, x3, x4, x5, tá? Até o xn. E R é essa região limitada que a gente quer encontrar a nossa área, tá? Abaixo da curva. Então, y, a gente já sabe que é f de x, né? É uma função. E essa região ela é limitada por quem? Pela curva abaixo, né? Essa região é limitada pela curva, ou seja, a região está abaixo da curva, pelo eixo x, né? Justamente aqui, ó, está abaixo da curva, certo? Nossos retângulos, e ele está limitado pelo eixo x aqui embaixo, tá? E as retas x igual a A e x igual a B, que são essas retas aqui, ó. Essas retas verticais aqui, ó, x igual a B
E aqui, x igual a A. Tá? Então, ele está limitado. Essa área aqui embaixo está limitada, certo? X igual a A e x igual a B. Então, dividindo esse intervalo, né, em n subintervalos, né, em pequenos retângulozinhos, né, ou bases do retângulo, né, no caso, as bases de cada um daqueles retângulos, né, onde a gente vai ter o comprimento entre eles, né, desses subintervalos, vai ser B menos A dividido por N. Né? Ou seja, a gente vai fazer uma média, né, digamos assim, daqueles pontos. Vai de A até B. Então, é B menos A sobre N, né, o número de subintervalos. Então, a gente vai dividir em esse ΔX, como eu falei para vocês, não é a largura? Então, a gente vai dividir em larguras iguais esse intervalo que vai de A até B. Então, a gente faz B menos A sobre N, beleza? A gente está dividindo em partes iguais ali, a largura, né? Esse comprimento aqui, ó, que vai de A até B, a gente está dividindo em N vezes. Então, essas N vezes são as larguras iguais, certo? Foi justamente o que eu falei para vocês aqui, ó, larguras iguais. Tá? Então, aqui é a largura de um retângulo. Então, a largura de N retângulos, eu quero que seja a mesma. Então, eu tenho que utilizar essa expressãozinha aqui para dividir em larguras iguais, denotando de iésimo, né, o subintervalo, né, os subintervalos que vão aparecendo ali, né, que é xi menos 1 até xi. Então, se os nossos FCIs, né, de cada ponto que a gente pegar ali dentro do intervalo AB, for um valor funcional mínimo absoluto, o intervalo iésimo que é subintervalo, então a medida da área da região é dada por essa expressão, tá? Essa expressão, a partir dela, a gente encontra a área. Tá? Então, se a gente encontra a área a partir disso, né, e fazendo, a gente vai ver como é que fica esse cálculo em forma de integral, tá? Já já. A gente vai ver aqui que é justamente fazer, deixa eu pular aqui algumas coisas, né? Porque não é interessante. Fazer a mesma coisa disso aqui, ó. Tem como a gente calcular a área abaixo dessa curva aqui, ó, que vai de 0 até 3, né, que aqui é 3, a reta x igual a 3. Tem. Então, a gente vai dividir em subintervalos aqui, né, as larguras ΔX, tá? É justamente o que eu falei para vocês. E dá para calcular rapidamente isso aí utilizando aquela expressão. Mas eu não quero que vocês, pela definição, tá? Eu não quero que vocês utilizem essa formulazinha. Claro que é interessante vocês saberem disso. Porém, a gente está tratando de integrais, então a gente vai pular logo lá como é que eu calculo isso em forma de integral. Tá? Então, vamos lá. Só para dar uma definição inicial, né, para vocês entenderem o que a gente faz para calcular a integral definida. Tá? Então, a integral definida, a gente usa aquela mesma expressãozinha da definição, né, do cálculo da área abaixo da curva, tá? Que é o limite de n tendendo a mais infinito, do somatório de igual a 1 até n, dos FCIs, ΔX. Tá? Foi a definição que a gente viu anteriormente. Então, essa integral definida, a gente calcula a partir dessa definição. Tá? Então, deixa eu pular aqui mais um pouco. Tem como a gente calcular a somatório de n áreas, tá? N áreas.
utilizando essa mesma expressão. Ou seja, a gente pode calcular acima do eixo x, abaixo do eixo x, né, que é essa região aqui, ó, mas sempre delimitada entre a reta e a curva, tá? Então, a gente tem como calcular a área dessa curva aqui, entre a reta x e a curva? Sim, tanto na parte negativa como na parte positiva. Também a gente pode subdividir essas áreas em outros retângulos, né? Ou dizer que essa área aqui e essa área que vem daqui até aqui, abaixo da curva, isso tudo aqui é uma área só, é uma área 1, digamos assim. Isso aqui é uma área 2, isso aqui é uma área 3. A gente pode subdividir dessa forma também. Aí vocês vão ver como é que a gente faz isso mais adiante. Então, a gente pode somar todas essas áreas aqui. Então, vai depender de quê? Do nosso intervalo. Qual é o intervalo, professor? Claro que ele tem que ser dado antes, né? Esse intervalo aqui, ele vem de A até B. Então, dependendo do nosso intervalo, a gente vai ter que subdividir as áreas e calcular cada uma delas, tá? Mas isso é raro, a gente vai ver mais adiante, de fazer tantas áreas assim. A gente não vai fazer tudo isso, tá? É só para a questão, para vocês verem que realmente acontece. Vou pular aqui algumas explicações, tá? Porém, não deixa nada a desejar o que a gente está vendo, tá? Aqui, ó, já traz aquelas definições de limite, né? Então, não quero trazer essas coisas aqui para vocês. Só quero mostrar para vocês essa equivalência aqui da definição, tá? Então, ó, a definição de integral definida é essa. Ou seja, se f, né, é uma função definida no intervalo fechado, AB, então a integral definida dessa função, de A até B, é denotada pela integral de A até B de f de x dx. Tá? Então, aqui a gente já tem valores aqui, ó, no símbolo de integral, que é o de A até o B. E será dada dessa forma. Tá? Isso é, se esse limite aqui existir. Tá? Então, a integral de A até B, essa é a forma de falar, tá? A integral de A até B de f de x dx é igual ao limite do módulo desse delta, tendendo a zero, né? Do somatório de I de 1 até N, de f xi, né? Esse símbolo aqui é uma letra grega também, xi, né? Também, a mesma nomenclatura aqui que a gente viu, tá? É o FCI, né? Delta X. Só que aqui eu estou englobando o máximo de áreas, de retângulos, para eu me aproximar ao máximo da área que eu quero. Então, essa nomenclatura aqui, ela mudou um pouquinho, né? E aqui também a gente tem a norma, né? A norma de delta. Vocês podem dar uma olhada aqui mais atrás que ele traz, o que significa essa norma de delta, tá? Mas eu não vou entrar muito em detalhes. Apesar que vocês, quem for da matemática, vai rever esses conceitos digamos assim, vai trabalhar mais com isso, né? Então, é interessante para quem é de outra área ficar vendo tantas definições matemáticas, né? Porque vocês são usuários, vocês vão usar isso aqui. Então, vamos direto ao assunto, né? Essa é a definição geral. Então, é uma função definida no intervalo fechado, tá? Então, essa integral de f de A até B, né, ela é dada por essa nomenclatura aqui, essa notação. Tá? Então, vamos lá. Um teorema, né, que surge também é se uma função for contínua no intervalo fechado, então ela será integrável nesse intervalo. Tá? Então, sempre que a gente tiver uma função contínua no intervalo fechado, ela será integrável nesse intervalo. Ou seja, a gente pode calcular a integral dela nesse intervalo. Tá? E é isso que diferencia
integral definida. Aqui a gente está calculando o quê? Área, lembra? Área. Então, a área vai ser um valor, vai ser uma constante. Então, esse valor, que é o nosso resultado, a gente não vai ter mais uma função resultante de uma integração, e sim um valor, ou a gente não vai ter funções resultantes, e sim um valor numérico, tá? Já que a gente está calculando no intervalo a sua área. Tá? Aqui tem outras... aqui está explicando, né, o porquê que aconteceu aquilo. Então, como eu falei para vocês, essa área aqui, calculando, utilizando o limite, é equivalente a dizer que é a integral de A até B de f de x dx. Tá? Então, elas duas são equivalentes, mas é claro que a gente vai utilizar integral, certo? O símbolo de integração. Vamos lá. Deixa eu pular mais um pouquinho, porque esse livro ele é bem detalhado, né? Por isso que eu gosto dele. Então, olha só. Vamos ver algumas definições, tá? Deixa eu ver aqui o tempo. Eu acho que eu vou deixar isso aqui para a próxima aula. As definições, tá? Porque aqui tem mais algumas aqui para frente. Né? Aí a gente já faz alguns exercícios, tá? Então, a gente vai ver mais essas duas definições. Deixa eu ver o tempo. Eu acho que dá para ver aqui rapidinho, né? Para ver essas definições aqui. Vamos lá. Aí, depois disso aqui já vai ser a lista, os exercícios, né? Então, vocês já sabem como fazer. Então, vamos lá. Vou só afastar aqui um pouquinho. Então, aqui, ó, uma definição, né, que resulta, né, da integral definida. Se A é maior que B, né, ou seja, eu tenho aqui a reta numérica x, né, aqui y, não necessariamente vai estar desse lado, tá? Vão ser valores positivos, mas digamos que o A esteja aqui e o B esteja aqui, certo? Então, nesse caso aqui, o A é maior que B? Não. O B é maior que A, né? Porque é sempre nesse sentido. Então, B é maior que A. Então, se for ao contrário, se o B estiver aqui, o A estiver aqui, ou seja, A é maior que B, então a nossa integral, ao invés de eu escrever a integral de A até B de f de x dx, eu vou escrever menos a integral de B até A de f de x dx. Por que isso, professor? Porque a gente sempre tem que pegar do valor menor para o maior. Nesse caso aqui, quem é o menor? Né? O B. Então, a gente tem que pegar do B até o A, e não do A até o B. Mas quando a gente pega a definição inicial, né, e faz essa troca, a gente troca essa ordem, né, do intervalo, no caso aqui a gente está integrando de B até A, do valor menor para o valor maior, a gente inverte e coloca um sinal de menos. Tá? É isso que a definição está falando. A gente inverte, se a gente inverter essa ordem, troca o sinal, beleza? Inverteu a ordem de integração, troca o sinal. Isso é, se a integral existir, né? Essa integração tem que existir. Não pode ser qualquer integral e ela não exista, digamos assim, né? Ela tem que existir. Tá? Então, um exemplo aqui, né, que mostra isso. Então, a integral de 1 até 3, né, de x ao quadrado é 26 sobre 3. Né? 26 sobre 3. A gente vai ver por que dá esse resultado depois, tá? Eu falar do teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, para início, só saiba que é 26 sobre 3. Então, quando a gente troca essa ordem aqui, né? Não está indo do menor para o maior, integral de 1 até 3. Se a gente inverter essa ordem, né, digamos que a integral está de 3 até 1, a gente tem que trocar automaticamente o sinal. Então, trocando o sinal e invertendo a ordem aqui, ó, ficou de 1 até 3.
Então, nosso resultado aqui, no caso, vai ser negativo por conta disso. Porque a gente não pode integrar uma função de um número negativo para um número positivo. Ou, de um número negativo, de um número positivo para um número negativo, ou de um número maior positivo para um número menor também positivo, né? Então, é sempre do menor para o maior, tá? Menor para o maior. Então, a integral de 3 até 1, a gente não pode fazer isso. A gente inverte a ordem, faz de 1 até 3 e troca o sinal aqui da constante aqui fora, né? No caso, vai ser menos 1, certo? E o resultado deu o mesmo, só que agora deu negativo justamente por causa disso, tá? Outra definição é, se f de a existe, então a integral naquele ponto vai ser zero. Tá? A integral no ponto vai ser zero. Por quê? A gente tem um intervalo ali. Eu estou indo de A até A. Tem como eu ir de A até A? Não, porque é o mesmo ponto. Então, a gente está indo em um mesmo ponto. Então, não vai existir de A até A. Né? Mas essa integral aqui vai ser zero, porque a gente vai calcular a integral nesse ponto menos a integral nesse ponto. Ele menos ele é zero. É bem lógico. Então, essa área menos essa área vai ser zero. A gente vai entender por quê. Então, automaticamente, se eu fizer a integral de um valor até esse mesmo valor, né, no intervalo, então a gente diz que essa integral é zero. Ou seja, a integral de 1 até 1 de x ao quadrado dx é zero. É um exemplo aí. Tá? Utilizando o mesmo anterior, né, a mesma função, só que o intervalo vai de 1 até 1, né, digamos assim. Então vai ser zero, porque a gente não tem nenhum retângulo formado, entende? A gente não tem nenhum retângulo. Porque se for de A até B, ou de 1 até 3, né, digamos assim, a gente vai ter uma área, a base do retângulo, né? E a base do retângulo aqui. E a altura vai ser conforme os F6, né? Os Fzinhos que vão aparecendo. Certo? Nossas alturas. Só que aqui, nesse caso, como a gente não tem um intervalo de 1 até 3, e sim um intervalo 1, 1, a gente não vai ter área. Entende? Não vai ter área. Porque a gente não tem um intervalo aqui saindo do ponto 1. Ou seja, é como se fosse só uma reta. E essa reta não tem espessura, né? Digamos assim. Então, é zero. É bem lógico. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Dúvidas aí sobre a integral definida? A gente vai ver como chegar a esse resultado na próxima aula, tá? Que é o teorema fundamental do cálculo, que a gente vai ver. Tá? Que é a última parte do primeiro tópico de integral. Aqui tem alguns exercícios, vocês podem ir fazendo também, tá? Mas, claro que vocês não sabem como encontrar o valor numérico, né? Então, a gente vai ver o teorema fundamental do cálculo na próxima aula. Aqui tem algumas propriedades, né? Vou falar para vocês depois. Tá? Propriedades e o teorema fundamental do cálculo na próxima aula, beleza? Então, a próxima aula já começa aqui no tópico 5.6, tá? No PDF é 348, tá? Mas aqui na página do livro é 331, né? Página 331 do livro, beleza? Na próxima aula a gente vê isso. Dúvidas, perguntas? Senão a gente finaliza por aqui, né? Já deu até as 2 horas certinho aí. Já eu inicio a próxima, a próxima aula, tá? Então a gente fica por aqui. Beleza? Beleza, professor. Então vão fazendo exercício, tá? Não deixe para depois, não. Porque senão vai ficar complicado de fazer a prova. Até mais. Bom final Valeu, de professor. semana aí É, para professor, vocês. até. Tchau, tchau.